Você já parou para se perguntar por que mesmo após décadas de repasses bilionários da União para os estados do Nordeste, essa região ainda não conseguiu se igualar aos estados do Sul e do Sudeste do Brasil? Por exemplo, a Bahia arrecada cerca de 14 bilhões por ano em impostos, mas recebe de volta cerca de 18 bilhões da União. O estado do Ceará arrecada 8 bilhões e recebe de volta 11 bilhões. Enquanto, por exemplo, o estado do Paraná arrecada cerca de 38 bilhões em impostos para a União, recebe de volta apenas 9 bilhões desse montante. E o estado de São Paulo, então, que arrecada absurdos 285 bilhões de impostos por ano para a União, mas recebe de volta apenas 23. Desde a nova Constituição de 88, isso faz parte de um mecanismo de redistribuição de renda. A ideia é ajudar os estados mais pobres a se desenvolverem, como se o Brasil fosse uma grande família, onde os irmãos mais ricos ajudam os mais necessitados. Mas pensa comigo, se esses repasses generosos acontecem há décadas, por que ainda hoje há tanta desigualdade? Vamos a alguns pontos. Vários estados do Nordeste têm uma preferência histórica clara pelos governos de esquerda, principalmente pelo PT, que inclusive nas últimas eleições presidenciais levou a maioria dos votos da região. E hoje o partido possui governadores em 4 estados do Brasil, todos na região do Nordeste: Piauí, Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. Mesmo recebendo todo esse incentivo da União há década, esses estados, governados historicamente por esses governos de esquerda, aparecem entre os piores índices de desenvolvimento humano, segurança, saúde, educação do Brasil. Por exemplo, um ranking de 2023 que mostra os estados mais seguros do Brasil em relação a assassinatos para cada 100 mil habitantes. Os mais seguros? Santa Catarina, por incrível que pareça, São Paulo, Rio Grande do Sul e o Paraná também parece muito bem colocado no top 10. E agora os mais violentos. Bahia, por exemplo, é o segundo estado mais violento do país. Ceará também aparece nas últimas posições, ambos governados pelo PT. Isso não pode ser só uma coincidência, não é mesmo? Na educação até temos um ponto fora da curva. Ceará se destaca com a segunda melhor educação do país, mas em primeiro temos novamente um estado do Sul, Paraná. Logo atrás, São Paulo e Santa Catarina também nas primeiras posições. Bahia, Piauí e Rio Grande do Norte novamente na parte de baixo da tabela. Um dos fenômenos mais interessantes que escancara a diferença em condições de vida entre esses estados é a imigração em massa dos nordestinos para a região sul, que, ironicamente, votam em modelos de governo de esquerda nos seus estados de origem, mas depois migram para o sul em busca de mais oportunidades, mais qualidade de vida, justamente para os estados historicamente governados por modelos de governo de direita ou de centro-direita. Bom, o fato é que não podemos empurrar a poeira para debaixo do tapete para sempre. Se há décadas recebendo repasses generosos da União, o Nordeste ainda não conseguiu equilibrar o jogo e acompanhar a região sul e sudeste do país, talvez tenhamos que pensar em mudar esse modelo. E não adianta dar a desculpa e dizer que eles precisam de mais tempo. Taiwan, Nova Zelândia, Coreia do Sul e a própria China são exemplos de países que eram atrasados em relação aos países desenvolvidos na década de 80 e hoje são países de primeiro mundo, considerando a China como uma superpotência mundial. Se uma boa administração consegue fazer isso em grandes países, por que não conseguiram fazer em pequenos estados, como são o caso dos estados nordestinos? Eu particularmente gostaria que o Brasil fosse mais parecido com os Estados Unidos, onde os estados do país fossem mais nacionalizados, mais independentes do governo federal. Isso iria deixar ainda mais claro qual tipo de governo é melhor. Imagine, por exemplo, se São Paulo pudesse usar 70% de tudo que arrecada, ia ser um estado de primeiro mundo. Mas isso também traria um problema sério: o aumento da desigualdade. Se o Norte e o Nordeste ficassem sem ajuda, a tendência seria uma migração em massa para o Sul, o que geraria um caos social. Mas para aqueles que insistem em ser xenofóbicos e dizer que o povo nordestino não trabalha, que é sustentado pelos trabalhadores do Sul, calma lá, a culpa não é deles, e sim dos políticos, que os mantêm propositalmente na miséria para poder usar eles como massa de manobra na época eleitoral, fazendo promessas falsas e alimentando a esperança desse povo tão sofrido. Mas agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa nos comentários se você gostaria que seu estado tivesse mais autonomia em relação ao governo federal, se acha justo continuar financiando aqueles que não evoluem na mesma velocidade, ou acredita que o papel do governo federal é manter esse equilíbrio custe o que custar. Comenta aqui embaixo, vamos debater. Não esquece de deixar o like no vídeo e seguir o canal para receber mais vídeos relevantes como esse. Até a próxima!